Bom, vou ver o vídeo aqui do Jones Manuel falando a polêmica do caso Léo Lins. Bicho, 1h10 de vídeo. 1h10 de vídeo. O Lucas, esses dias, comentou num vídeo meu, pronto, agora já posso almoçar. O Lucas, agora você pode almoçar e jantar. Irmão, aqui tem vídeo, toma ali, dá-lhe. Eu vou fazer um react desse vídeo aqui, que fazer análise, o que o cara fez uma análise aí, ó, de 1h10, você acha que eu vou fazer análise? Vou reagir ele aqui e tchau, tchau, né? E é isso. Ah, eu vi esse vídeo aqui, provavelmente ele vai colocar em alguma, ele dá umas referências aqui e tal, coloca umas fontes, provavelmente ele vai colocar o vídeo do Léo Lins em algum momento, né? É um que eu reagi, tá passando por aqui. Se ele reagir a esse vídeo, se ele for mostrar esse vídeo, eu vou pular, tá? Vou pular porque... Salve, camaradas, tudo bem? Opa, salve. O tema do tudo vídeo bom? de hoje é o caso Léo Lins. Polêmica jurídica, racismo e os limites do humor. Ó, bonita introdução, hein, cara? É nova? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero Tá meio muito ruim agradecer essa qualidade aqui, né? Mas não é aqui não, ó. A a introdução você tava que ajuda a boa. manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso Apoia o trabalho. Jones aí. Preferir o Pix, tá aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Boa. Camarada, Daqui a pouco eu lanço o meu eu também, prometi que eu Jones. lancei esse Aí vídeo no no... sábado, expliquei para vocês, não deu Daqui a para pouco eu lanço o meu. Aí não é mais pra apoiar o Jones, não. Chega. no sábado porque eu precisava Chega. dar uma conferida no livro do Léo Lins e o vídeo tá saindo hoje. Presta atenção aqui, presta atenção. Eu comentei no Twitter o discurso que o Léo Lins soltou um vídeo de mais de 10 minutos. E aí, ao comentar um vídeo, várias pessoas chegaram dizendo assim, Jones, mas é um absurdo ele ser preso por 8 anos por contar uma piada. Gente, no meu comentário, lá no Twitter, eu nem falei sobre sentença judicial, eu comentei sobre o conteúdo político do discurso dele. Por que eu tô começando esse vídeo falando disso? Tem muita gente que já tá com a visão pré-concebida. Inclusive, tá desinformado e replicando desinformação. Por exemplo, ele não foi condenado por contar uma piada. Presta atenção. Ele foi condenado por racismo. Certo. Né? Entre outras Isso. coisas. E aí, aqui a gente vai fazer um debate se a condenação é justa ou não. Mas não existe no Brasil o crime de contar piada. Existe o crime de racismo. Boa. A polêmica é, dá para enquadrar em crime de racismo um ato dentro de um espetáculo humorístico? Aí beleza, polêmica válida. Mas presta atenção, Boa. não existe crime de piada no Brasil. Vamos Boa. lá? Vamos se respeitar? Beleza? A gente vai explicar tudo isso no decorrer do vídeo. Mas eu quero começar falando uma coisa que para mim é fundamental. Crime de piada. Crime de piada seria a piada do pavê pra comer? Mano, com certeza esse aí é 8 anos, velho. Para, mano. Como vocês sabem, eu sou professor. Piadinhas com lá ele. Né? Para. Tirando o brochada, só o brochada pode fazer piada com lá ele. Só Nos eles. últimos 8 anos Essa no prisão. Brasil, a gente vive uma onda reacionária de extrema-direita que tá todo dia tentando praticar censura na sala de aula. Né? Certo. Começou com esta merda de escola sem partido, uma perseguição sistemática a professores. Até hoje tem vereador, deputado estadual, deputado federal invadindo escola, constrangendo o professor. E assim, a sorte dessa gente é que eu não sou Lion, professor né? Lion. numa escola nesse momento, viu? Porque se um vereador desse chega na minha escola para querer arrancar cartaz de campanha educativa, na minha frente ele não arrancava não, eu perdi o réu primário, viu? Ixi. Eu dava ali uma Calmou. novelada boazinha do Muay Thai pra deixar de ser Calmou. vagabundo. Então tem um processo aqui de constrangimento Calmou, permanente a professor, de censura a professor, de perseguição a professor. Eu, inclusive, dei muita ênfase num debate com o Wilker, ex-Leão, ao fato de que hoje no Brasil, a maioria dos professores são professores Wilker the Lion. Esse de nome é contrato demais, temporário, mano. de contrato Pode ser um precário, babaca. não concurso Pode ser um babaca, mas o nome é demais, mano. Wilker the Lion. Puta que público, nomaço, não velho. professores efetivos. Ano que vem é eleição. Sabe o que, é que vai acontecer com todo professor que tem contrato temporário? Ele ou ela vai ser obrigado a fazer campanha por candidato a governador do momento. É isso. Porque se não fizer campanha, sofre perseguição e tem risco de ser demitido depois. Inclusive, a coisa é tão bizarra, mas tão bizarra, que tá rolando já convenção de partidos políticos. Então, por exemplo, aqui em Recife, teve a convenção do PSB, que sagrou o João Campos, presidente do PSB. Sabe o que foi que aconteceu? Os funcionários públicos da Prefeitura de Recife foram obrigados a ir para a convenção do PSB. Não importa se são filiados ou não. Tá igual aquelas empresas que
tem coach crente, aí eles ficam fazendo culto dentro da igreja fingindo que é treinamento ou qualquer coisa do tipo, e aí o funcionário é obrigado aí, tá ligado? E ainda constrange o funcionário se ele não vai. Tá tipo isso. Obrigado aí. Agora não vai não, pra tu ver se tu não perde o emprego, pra tu ver se tu não é perseguido, pra tu ver se as tuas férias não vão ficar pra depois, sabe? Se não vai ter problema. Então, o professorado... Férias não, né, o Jones? Que férias de professor é... Ué, meio do ano, final do ano, não? Tô errado? Será que... Agora você botou um bagulho na minha cabeça, bicho. Será que férias de professor não é meio do ano, final do ano? Que nem as férias da escola e tal? Agora ele botou um negócio na minha cabeça, cara. Tipo, será que uma dessas férias ele tem que fazer alguma coisa? Ele só pega uma? no Brasil sofre perseguição diária. Sofre perseguição porque tem cada vez mais um quadro de trabalho precário, sem estabilidade, né, com contratos que são renovados a cada 2 anos. Recentemente, o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, aprovou um projeto de lei que permite renovar um contrato precário, temporário, por até 5 vezes. Perfeito. Então, assim, dá para um professor... Ele tá fugindo um pouco do assunto, né? Tá falando aí de perseguição real que existe. Eu acho que eu até falei isso no vídeo, tipo... Pô, semana passada aí teve, né, um negócio do Santa Amaro aí que foi bizarro. E a gente viu o Pose sendo preso do nada, a lei anti-Oruan. A gente sabe com quem é a perseguição, mas eles vão se fazer de vítima o tempo todo, né? Se eu passar 10 anos trabalhando na Prefeitura do Rio de Janeiro, só em contrato precário, tá ligado? Aí se explode a previdência social, aí não tem plano de cargos e carreira, aí não tem incentivo para fazer um mestrado, um doutorado e melhorar o salário, uma desgraça. Ainda tem uma onda no Brasil mais forte, eu diria, no Centro-Oeste, mas é uma onda nacional de pressão do agronegócio contra qualquer debate crítico, contra qualquer reflexão sobre o papel do agronegócio na economia brasileira. Você entra em sites como o Joio e o Trigo, e não só, né? Mas você acha várias e várias matérias falando da censura do agronegócio em livros didáticos, por exemplo. Então a educação no Brasil está passando há mais de 8 anos por uma onda de ataques, de censura, de constrangimento a professor, aquele vagabundo da UNB que debateu comigo, atacando, constrangendo o professor, ao ponto de o professor ter que fazer boletim de ocorrência. Aí vocês vêm com um papo do meu lado. E o grande perigo da censura no Brasil é porque um humorista foi condenado por crime de racismo e outras coisas. É isso mesmo? Assim, eu faço questão de começar com isso. E aí me perdoe a revolta que não gostou do tom, mas é pra ficar indignado, sabe? Calmou. É pra ficar indignado. Você tá vendo todos os dias a educação ser trucidada no Brasil com um bafo de extrema-direita e cada vez mais censura professor, censura livros. Não só a educação, né, cara? Não só a educação, a cultura mesmo. Ele nem precisava falar sobre educação. Ele podia ficar no campo da cultura e falar da perseguição real que existe com a cultura, principalmente a cultura marginal, cultura periférica, lógico, né? Principalmente com essa. Mas não precisava nem sair do campo aí. Foi uma ótima explicação que ele deu até aqui, mas censura nem precisava. Eu dava aula na escola da Polícia Militar da Bahia. Lembro como se fosse hoje, num dia que eu estava dando aula sobre Revolução Inglesa. Aí uma menina, né, tava sofrendo bullying, isso ensino fundamental, né, 8º ano. A menina tava sofrendo bullying porque no dia anterior pegaram ela no banheiro das meninas beijando outra menina. E é isso, gente. Pré-adolescente beija, viu? Acontece. E aí, a menina tava sofrendo bullying e tal. A menina, no meio da aula, dando aula sobre Revolução Inglesa, a menina vai e pergunta: professor, ontem me viram beijando uma outra menina no banheiro, então tirando onda comigo, perturbando. O que é que o senhor acha disso? Caralho. E aí eu dei uma aula sobre sexualidade e falando basicamente assim, que isso é normal, que ninguém tem que tirar onda, que tem que respeitar. Tem que mas ela tava bem frágil, né? Tipo, ela interromper a aula sobre Revolução Inglesa, é exatamente isso que ele tá falando, né? Mas interromper a aula pra falar disso, nossa, ela conviver democraticamente com as diferentes expressões de gênero, de sexualidade e por aí vai, porque tem mulheres que querem ter relações com outras mulheres, né? Sejam lésbicas ou bissexuais, e a vida é isso, e tá tudo normal, e tá tudo bem, e isso não tem que ser ponto
de assunto ou de polêmica. No outro dia eu fui chamado para a coordenação pedagógica, Lógico. porque outros alunos falaram para os pais policiais, foram reclamar Ixi, na diretoria da escola e as aí é porra, bucha, e no João. outro dia eu tava sofrendo pressão. E eu falei assim, falo de novo, porque na minha Ó, deu até aula, um zoom. enquanto eu for Toma. professor, não tem santo nesta terra que me impeça de falar contra preconceito numa sala de aula. Não tem santo nesta terra. Não tem autoridade. Você pode botar para fora, pode suspender, fazer a desgraça. Mas não tem santo nessa terra que me faça não falar contra o preconceito contra uma menina que está num processo de desenvolvimento da juventude, da adolescência, e que estava sendo constrangida por colegas porque foi pega beijando outra menina. E aí, qual é o problema, porra? Qual é o problema? Sabe? Então, assim, essa situação... Tipo, a menina tinha que ser a vítima, né, da história ali, a escola fazer alguma coisa, né? Pô, a menina tá sofrendo bullying, às vezes ela tá tendo uma descoberta ali sobre, né, a vida dela e tá tudo mais, e a gente pode ser muito... pode ser tanto pro lado ruim a escola, quanto pro lado bom, né? Aí o que a escola fez? Escolheu o lado ruim, é lógico. do Brasil, Vamos né? piorar essa situação, vamos piorar. Aí vocês estão falando, inclusive um Puta bocado de humorista merda. corporativista falando que aí não. Humorista Aí corporativista. agora tem um perigo de censura da arte. Aqueles vagabundos imaginários do MBL ficaram famosos atacando exposição de arte. Vocês lembram disso, né? Vocês lembram disso, né? Fazendo campanha contra exposição de arte, Isso. defendendo censura. Então, agora mesmo, 2025, defendendo uma lei anti-Oruan. Isso. E aí, veja, gosto ou não da música do Oruan. Eu, particularmente, não ouvi ainda. Vou parar para ouvir. E por que eles protegem o Léo Lins? Por que eles protegem o Léo Lins e fazem isso com exposição de arte ou com Oruan, por exemplo? Por quê? É muito óbvio, né? É muito óbvio. O que o Léo Lins faz? Por que ele foi condenado? Por racismo, cara. Por racismo. Aí quem que os caras protegem? Tá entendendo? Aí nas outras coisas eles botam um monte de desculpa moral pra falar que é da família, pra falar que é conservador, pra falar qualquer coisa, mas a gente sabe qual é a real. A gente sabe qual é a real. Porque é um fenômeno político importante a figura do Oruan, e eu preciso ouvir enquanto um pesquisador, enquanto um militante e por aí vai. Mas assim, os caras estão apresentando um projeto de lei anti-Oruan para censurar o cara. E aí, porra? Aí pra vocês, a extrema-direita pintando e bordando há anos do Brasil, querendo praticar censura na arte, querendo praticar censura na escola, querendo praticar censura na cultura, divulgaram várias fake news dizendo que o filme Ainda Estou Aqui, por exemplo, foi financiado pela Lei Rouanet, fizeram campanha contra para assistir o filme e por aí vai, mas para vocês é isso mesmo, né? É isso mesmo, para vocês a censura vai começar porque o Léo Lins foi condenado. Vocês estão de brincadeira comigo. Dito isto, fazendo uma apresentação longa, mas para colocar os debates nos termos reais do Brasil... É que para essa galera existe a censura do bem e a censura do mal, né? Quando configura ali alguma coisa que vai cercear a liberdade de expressão deles, que a liberdade de expressão deles nada mais é do que racismo, homofobia, xenofobia, né? Essa liberdade de expressão que eles querem ter, né? Quando é alguma lei que impede que eles sejam racistas ou algo do tipo, aí eles falam que é censura. Mas quando eles fazem alguma coisa, como a lei anti-Oruan, pode ver lá a Amanda Vettorazzo falando no podcast do Vilela que não é censura. Não, ela dá um rodeio, vai lá em Barretos e volta. Faz o rodeio inteiro sozinho e volta pra falar que não é censura, porque existe a censura do bem e a censura do mal. A censura do bem não é censura, é outra coisa. Aí eles inventam alguma coisa, alguma história. Aí essa daí é a censura do mal. O Xandão é a censura do mal. Não deixar um monte de gente ficar fazendo fake news, ficar apontando arma, que nem a Carla Zambelli apontou arma do nada pro cara. Aí é a censura, entendeu? Existe essa diferença, Johnny. Você tem que entender aí também, pô. Existe perigo de censura no Brasil? Existe. Existe. Censura capitaneada pela extrema-direita, tá ligado? Que já pratica censura todos os dias, né? Com muito apoio, inclusive financeiro, do agronegócio e de grupos fundamentalistas intimamente ligados à política institucional. Dito isso, vamos falar aqui do caso Léo Lins. A gente vai dividir por partes.
Né? A gente precisa começar necessariamente sobre a polêmica jurídica. Porque, repito, tem muita gente divulgando desinformação. Então vamos começar pela parte jurídica. O Léo Lins, ele foi condenado Olha a cara. por contar Olha a uma cara. piada. É crime Ainda bem no que eu tô em Brasil cima dele. contar uma Foda-se, nem vou piada. tirar. A Nem vou tirar pena é desproporcional ou não. Ele vai ser preso. Veja, no direito se fala Censurei a cara do Léo Lins. Ah, usa o otário. termo dosimetria da pena, né? A quantidade de anos de reclusão de liberdade que é dado de acordo com o delito cometido. A pena é desproporcional, ele vai ser preso, isso abre precedente. Vamos lá. E aí, gente, claro, eu não sou advogado, né? Além de ter estudado, eu consultei várias pessoas que são advogados e advogadas e que me deram orientação técnica para gravar esse vídeo. Primeiro, a decisão que condenou o Léo Lins é de primeira instância. Isso. Cabe recurso. Então. O Léo Lins, ele não vai ser preso. Eu acho que ele vai falar aí do STF, que já teve esse rolo aí com o STF, tá? Ministro lá, ministrinho lá, esses queridos, né? Foram lá e já passaram um paninho pro Léo Lins no passado, não dessa vez, no passado. Você acha que se chegar neles, eles vão fazer o que agora? Sabe por quê? Porque ele é branco e rico. É. No Brasil, o ornamento jurídico... O Pose prendeu no mesmo dia. Prendeu o cara da polícia civil lá, tava dando umas declarações bizarras, que eu até li aqui no vídeo de análise que eu fiz. Bizarras as declarações que o cara tava dando, assim. Mesmo dia. Agora o Léo Lins... O jurídico brasileiro diz que ninguém vai ser preso até o transitado e julgado. Isso Depende. É a formalidade jurídica. O que é que significa? O Léo Lins vai recorrer em segunda instância, a depender, vai ter outras instâncias ainda, embargo de declaração, etc, 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 etc. Ele tem chance de ser inocentado nas instâncias superiores, ele pode ter a pena reduzida, inclusive, a depender do nível de redução de pena, ele nunca vai ser preso, porque, enfim, o que vai acontecer, de provavelmente. certo período de reclusão, nem tem regime fechado, né? Provavelmente. Sabe? Ele tem várias possibilidades e ele não vai ser preso, porque ele é branco e rico, ele tem os melhores advogados do Brasil. No Brasil, a gente tem mais de 200 mil pessoas presas, né, em prisão provisória. Deveria ser ilegal. Prisão provisória é só para casos especiais, como, por exemplo, está atrapalhando a investigação. O que a gente tem é basicamente preto, pobre e favelado em prisão provisória. Alguns, inclusive, estão há mais tempo presos numa prisão provisória antes de serem julgados. Esperando lá. O tempo aí é julgado eles é menos do que... sentença se fossem condenados à pena máxima. Então, volta e meia, vocês podem procurar isso no Google, tem um mutirão de acesso à justiça em algum presídio que solta um caba que está preso há 7, 8, 10 anos e se ele fosse condenado, ele pegaria no mínimo 6, no mínimo 7, sabe? E tá lá preso há 10 anos. Ou então, que é muito comum também, a pena do cara acabou e ele continua preso. Presta atenção, viu, gente? Pra conhecer o país que a gente vive. É isso mesmo, real. Jones, é isso mesmo. É a pena do cara acabou. E não é passar pano pra... passando pano pra bandido, então leva pra casa, né? Que já levam pra esse lado, né, cara? Pena tem que ser cumprida, mas a pena tem que ser cumprida, cara. É isso. Tem que ter o julgamento é de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos... Não importa, ele tem que cumprir esse tempo. Agora, o cara ser preso antes do julgamento e ficar mais tempo do que... Pô, pelo amor de Deus, né? E ele continua preso. Por quê? Porque ele é preto pobre, porra. Porque não tem advogado, porque não tem ninguém para interceder por ele, porque foi jogado lá, foi esquecido e chablau. E é isso. Então, o Léo Lins não vai ser preso agora. Ele tem direito a recorrer, ele tem advogado, ele tem assistência jurídica. Nem agora, nem nunca. Nem agora, nem nunca. Não vai ser preso. Sinceramente, preste atenção aqui. Sinceramente, eu duvido que ele seja preso. Também. Duvido. Se for, podem me cobrar aqui, mas eu duvido que ele seja preso. Me cobra também. Eu acho que tem uma forte chance, Me cobra também. Se o Léo Lins for preso, vou fazer uma promessa aqui, ó. Se o Léo Lins for preso, eu compro uma garrafa de champanhe, beleza? Não sou desses de comemorar a prisão do Bolsonaro, vamos comemorar, porque eu acho que tudo isso é um grande circo, né? Mas como eu acho que ele não vai ser preso e eu não gostaria de fazer um vídeo desse comemorando a prisão do Léo Lins, mas eu faço uma live aqui, ó, festa de comemoração da prisão do Léo Lins, beleza? Se ele for preso, compra um champanhe, compra aquele bagulho de estourar, que sai confete, pode me cobrar, eu vou fazer.
e Como ele, não vai? no mínimo, ter a pena Comprar reduzida porra nenhuma. num recurso ou até ser inocentado. Vamos lá? Esse é o primeiro ponto. Boa. Aí vem o segundo ponto, sobre do ponto de vista técnico, a condenação foi adequada ou não? Vamos aqui abrir alguns materiais. Esse é o primeiro material do professor e Peraí. ex-defensor. Parou. Calmou. Vamos dar um jeito nisso aqui. Vou colocar pra cá agora, ó. Aí, não vai tampar mais nada. Pronto. Público, Vambora. Caio Paiva, que disse o seguinte, presta atenção, não existe na lei brasileira nenhum dispositivo que sequer induza ou permita a interpretação de que liberdade de expressão é irrestrita no show de comédia. Pelo contrário, em 2023, o Congresso Nacional aprovou a Lei 14.532 e puniu com mais rigor a ofensa em ambientes recreativos. Esse discurso, ou sei lá, essa retórica de não pode porque era um show de humor, cara, aí eu coloco no mesmo campo da galera que teve até a reportagem do Fantástico, que era a galera, não vou falar qual o estilo musical porque eu posso errar aqui e ofender a galera que não é. Mas tinha esses caras que tinham banda neonazi. E aí pode, porque é uma banda, pode? Entendeu? É a mesma. Tipo, e aí, cara? Não pode, velho. Não pode, irmão. Discordar disso é legítimo, ignorar a lei ou não. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, votou a favor dessa lei, viu, gente? Assim, vamos lá. Você aí que é bolsonarista, tá vendo esse vídeo? Presta atenção. Aqui. O Eduardo Bolsonaro e boa parte da direita brasileira votaram a favor dessa lei. Foi a favor da censura. Inclusive, os vários casos de racismo em estádios de futebol. Então, a ideia foi tentar dar uma amplitude para o combate ao crime de racismo a partir de ambientes chamados como recreativos, né? Mas aí pode. Tendo como amparo teórico, racista, inclusive, o conceito de racismo recreativo. E quem me acompanha aqui sabe que eu não uso, já a gente comenta sobre isso. Então, vamos lá. Não existe... Racismo é racismo, pô. Recreativo. Na lei brasileira... Racismo recreativo. É tipo pra se divertir, pô. Que isso? Nada que diga que os crimes tipificados no Código Penal não se aplica no caso de um ambiente de comédia. Alguém pode dizer assim, Jones, mas na Constituição brasileira se preserva o direito à liberdade de expressão, à liberdade artística, de consciência de fato. E aí, o debate jurídico aqui se coloca um show de comédia, ele se enquadra de maneira absoluta no conceito de liberdade de expressão e de liberdade artística e não pode ser enquadrado em tipos penais ou não. Para a legislação brasileira, para a jurisprudência brasileira, não há nenhuma expressão artística que esteja 100% isenta de ser tipificada no Código Penal. Isso significa que agora artista no Brasil vai sair sendo processado em massa e vai ter censura? Não, porque, enfim, a lei é 2023, né? A gente tá em 2025, tá ligado? Então, é isto. Não significa isso, não. Mas a lei existe, inclusive foi aprovada com o voto do Eduardo Bolsonaro, inclusive bom voto. Para casos excepcionais, né, cara? Tipo, casos como racismo no futebol, a banda que passou no Fantástico... o Léo Lins, para casos assim. Tá vendo, Eduardo Bolsonaro? Você, antes de fugir para os Estados Unidos, fez alguma coisa que preste na vida, né? Vamos continuar. A sentença da juíza Bárbara Sepp é bem fundamentada, inclusive a parte da dosimetria da pena. Já a gente vai ver isso. O concurso Mas o Léo Lins falou que não, porque ele falou que as pessoas têm que compreender melhor as outras. E a continuidade delitiva. E outra, falou que ela é burra. Ele também falou que ela é burra, tá? Ficaram demonstrados. Não esqueça disso. Isso torna a pena mais expressiva. Pode-se cogitar a exclusão da majorante da continuidade delitiva? Sim, mas seria uma inovação jurisprudencial para Léo Lins. O Brasil se obrigou em tratados a punir o discurso discriminatório sem ter feito qualquer ressalva sobre o ambiente em que a discriminação é praticada. Perfeito? Isso aqui é um resumo. Vamos pegar um material aqui mais profundo. Boa. Esse site é do Conjur, né, que é um dos mais importantes sites jurídicos do país inteiro. E aí, vamos ver aqui, a matéria assinada pelo José Egídio. Vamos ver aqui o que diz o Conjur. Para constatar que falas do réu causam constrangimento, humilhação, vergonha, medo e exposição indevida a negros, idosos, portadores do vírus HIV, homossexuais, judeus, indígenas, pessoas com deficiência, nordestinos e pessoas gordas, a terceira vara criminal federal de São Paulo... Ofendeu só isso.
Ele só ofendeu isso só. Homossexual, pessoas com HIV, judeu, indígena, pessoa com deficiência, nordestino, pessoa gorda. Aí esqueceu também. Teve gente com, acho que foi microcefalia, né? Foi só isso não. Condenou o humorista Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão no regime fechado por discriminação e preconceito em um show de comédia stand-up. Lins foi condenado pela prática dos crimes do artigo 20 da Lei do Racismo. Então ele não foi condenado por piada, ele foi condenado por racismo, viu? Isso. Já já a gente vai explicar uma coisa aqui. Praticar e incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E do artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Ele também precisará pagar uma multa equivalente a 1.170 salários mínimos, valor da época em que o show ocorreu, uma indenização de 303 mil por danos morais coletivos. Contexto. A apresentação em questão aconteceu em Curitiba em 2022 e foi disponibilizada no YouTube. A exibição do vídeo foi suspensa no ano seguinte por decisão liminar, após o Ministério Público Federal denunciar... 2022? Nossa, faz tempo. E se ele se arrependeu, hein? Se ele chegasse lá na juíza e falasse assim, então, é que era 2022, aí eu já mudei de ideia, foi mal, desculpa. E aí, o que dava? O comediante, o Ministério Público Federal, o MP, pior ainda. Né, é como se atuasse como um representante da sociedade na defesa de direitos e garantias fundamentais. Na arquitetura jurídica do Estado burguês no Brasil, essa seria mais ou menos a função do MP, né? A época já contava com mais de 3 milhões. O órgão alegou que Lins fez comentários odiosos, preconceituosos e discriminatórios contra diversos grupos vulneráveis, reproduzindo discursos e estereótipos que incentivam a perseguição religiosa, a exclusão de minorias e discriminação contra pessoas com deficiência. Sim. Em sua defesa, o humorista alegou que apenas interpretou um personagem no palco, sem intenção de incitar discriminação ou preconceito. A defesa disse que as piadas... O livro... Léo Lins no stand-up falando que ele não é um personagem... Leia um ponto de vista diferente às pessoas, fazendo se sentirem incluídas. Léo Lins tem que ler o seu próprio livro, cara. Na ocasião, Lins disse que alguns nordestinos têm aparência primitiva e que um deles, visto pelo comediante em um avião, seria apenas 72% humano. E aqui vai descrevendo as piadas dele. O que é mais importante aqui pra mim? Fundamentação. Chegamos nessa parte. A juíza Bárbara de Lima... ICEP lembrou que a Lei 14.532 de 2023 alterou a lei do racismo e passou a prever que qualquer constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida direcionada a pessoas ou grupos minoritários em razão da cor, etnia, religião ou procedência deve ser considerada uma atitude discriminatória. Ela viu incitação à discriminação e ao preconceito em razão de procedência nacional ou regional nas falas sobre nordestinos, além de declarações depreciativas e injuriosas contra idosos, pessoas gordas, portadores do vírus HIV, homossexuais, judeus, evangélicos, indígenas, negros, etc. Só isso. Todas essas ofensas foram suficientes para enquadrá-lo na lei do racismo. Já as falas, os gestos, as imitações e a humilhação contra a pessoa com deficiências auditivas e físicas, como nanismo e autismo, justificaram a condenação pelo crime previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E CEP verificou dolo no conteúdo das falas do comediante, já que ele próprio disse saber ser preconceituoso. E fez piada de tal fato. É que nem tem um vídeo que ele tá falando do Elon Musk, aí ele fala da saudação, né, que o Elon Musk fez no evento do Trump lá. E aí ele fala assim, quem acha que aquilo foi uma saudação nazi, dá um O, grita O, aí ninguém grita. Quem não acha, grita, aí todo mundo... Aaah! Aí ele faz uma piada. Nossa, não sabia que tinha tantos nazistas aqui que gostavam de mim. Toda piada tem o fundinho de verdade. O réu, ao criar as falas de seu show, reflete sobre a real possibilidade de ofender pessoas. E mesmo assim, além de decidir prosseguir com a piada... demonstrando inclusive descasos com possível reação das vítimas. Sem graça, como cara que se diz comediante não sabe fazer piada, cara, e fica insistindo nesse bagulho dos anos 70, 80, sei lá.
Chato. Na visão pra da caralho. magistrada, se Lins não tivesse plena consciência de que promovia discurso discriminatório, nada diria a respeito de ser preso, processado ou cancelado. Ela entendeu que a ação foi livre e voluntária. Ainda segundo a juíza, a tese de que ele não deveria ser punido devido à intenção de causar humor ou diversão, o chamado animus jocandi, Jocandi. vem de uma época em que as Gostei piadas desse com nome, hein? referência a minorias eram Aí, toleradas, seu ânimo sobre o jocante. fundamento da liberdade ilimitada Massa. do humor. Aqui é Você que tá está a Você tá mó ânimo jocante hoje, hein? verdadeira polêmica jurídica. Animus jocandi é um termo em latim e busca refletir o seguinte, veja, numa situação de Fala, ironia Jocandi. e humor e tal, tá liberado tudo? Tá liberado tudo? Então, vejam, vou até voltar aqui rapidão. O debate aqui é um debate filosófico complexo. Presta atenção. O debate aqui é um debate filosófico complexo. Se a pessoa, por exemplo, nazismo no Brasil é crime. Se a pessoa vai e defende um programa nazista que fala que nordestinos são inúteis, imbecis, burros, incapazes de trabalhar e que dependem e são sustentados por São Paulo, essa pessoa no Brasil pode ser presa. Perfeito. Vamos lá. Essa pessoa no Brasil pode ser presa, porque nazismo é crime no Brasil. Ainda bem. Dito Certo. isto, se a pessoa fizer exatamente o mesmo A mesma discurso coisa, só no que na palco, piada. ela E aí? não deve ser presa? E aí? E aí alguém pode dizer assim, mas João, você está usando o argumento reduto em Hitler, né? Que é um Oi? debate que se faz quando a pessoa apela para o nazismo, é porque ela já perdeu o argumento. Não, veja, eu tô vai dando um tomar exemplo no do cu. nazismo, eu posso dar vários outros. Se alguém fala isso pra mim, eu falo exatamente isso que eu falei agora. Vai tomar no cu. Por exemplo, Se fuder. tem uma galera Red Pill que Se tá... você é nazi, eu não tenho culpa, irmão. Se você é nazi, não tenho culpa. Quem usa esse argumento aí... em fórum da internet, em Discord, defendendo mutilação, automutilação, defendendo estupro contra mulheres, violência sexual contra a mulher, reduzindo mulher depósito de porra, fazendo comentários que legitimam a depreciação, a violência contra a mulher, estimulando pedofilia e por aí vai. Então, imagine, teve várias reportagens, inclusive no Fantástico, no The Intercept e por aí vai, sobre aqueles conteúdos do Discord. Se a pessoa falar a mesma coisa ali, que está sendo falado naqueles fóruns do Discord, num ambiente de humor, tá liberado? Veja, então. e aqui, gente, com muita tranquilidade, vamos lá, reduzir isso, não pode proibir, porque se proibir agora vai sair proibindo tudo. Veja, isso é mentira. Presta atenção. Tem vários comediantes que há anos recebem contestações na justiça, tem polêmicas e tal, Porta dos Fundos. O próprio Rodrigo Marques, que foi inclusive pro show dele aqui em Recife, saiu de maneira bem corporativa defendendo a categoria, né? Rodrigo Marques, ele recebe cancelamento, ele tem problema, ele não sei o quê, e os shows dele não estão proibidos, não. Veja, o fato de um ou outro grupo ou pessoa cancelar um show na justiça não está impedindo ninguém de fazer show no Brasil, não, viu? Inclusive, não está impedindo o crescimento do stand-up comedy no Brasil, que vem crescendo. Eu, particularmente, vou para todos os shows que aparecem aqui em Recife. Vou, inclusive, pro show do Yuri Marçal, quando ele vai vir aqui em Recife. Falar a verdade, bicho. Acho que nem se me pagar. Tá maluco, velho. Tá maluco. Inclusive, um show da Giovanna Fagundes. Só vou se for meu amigo. Só vou se for meu amigo. Eu tenho um amigo que é comediante, ele faz stand-up. Um beijo a Mauribas. Eu fui uma vez só. Pô, deveria até ir mais pra... Porque amigo você tem que incentivar. E eu achei engraçado. Ele é engraçado. Ele faz uns vídeos bons. E achei engraçado no dia lá que eu vi. Que eu o vi no show lá, no stand-up. Mas só vou se for assim. Se for, pelo amor de Deus, eu acho que não tem um cara, velho, que eu. Não dá. Eu assisto no YouTube uns e já. Luiz. Espero que elas venham para Recife em breve. Não me pega, eu vou para todos os shows. Fui pro show gosto pessoal, não me pega. do Ítalo Senna, do João Pimenta, do Se fosse a pegadinha do Ítalo Senna, eu iria. Porque ele é monstro nas pegadinhas. Matheus Buente, do Rodrigo Marques, do Thiago Santinelli. Adoro, viu? Mas aqui, vamos lá. Então é isso, tá liberado. Então, se for num palco, o mesmo conteúdo tá liberado. É isto. Veja, a gente precisa fazer um debate teórico mais profundo em relação a isso. Eu quero só dar um exemplo para vocês para ilustrar o que é que significa concretamente. Vamos pegar aqui essa fala desse marginalzinho aqui, ó, do MBL. Vamos ver o que é que o Arthur Duval fala aqui nesse vídeo, Peraí, né? parou. Vamos ver. Calmou.
Calma que eu vou ter que arrumar aqui de novo. Puta, eu vou ter que arrumar isso aqui pra ver esse babaca, velho. Pra ver esse babaca. Puta, é logo esse vídeo, eu vi esse vídeo, mano. Puta merda, Jones. O Arthur Duval fala aqui nesse vídeo que foi um claro caso de racismo e de eugenia. Presta atenção aqui. Lá vem. Olha o jeito dele, que nojento. Pausa aqui, ó. Com certeza, como eu sempre falo, um futuro neurocirurgião, né? Você tá vendo aí um pianista clássico, você tá vendo um violinista. É porque tem lá, né, onde ele mora lá, tem aula de piano, né, pra ele, tem acesso à aula de piano, ou ele tem grana pra pagar a aula de piano, a família dele sempre teve grana e acesso a pensar isso, né. Até pensar é uma impossibilidade dessa galera, assim, pensar nessa possibilidade de, pô, vou colocar ele na aula de piano, né, tem pra caralho, né, lá onde ele mora. Pianista lírico, você está vendo aí tem uma pessoa de altíssima capacidade. Cursinho pra ele fazer faculdade, passar e conseguir entrar numa USP no lugar de um playboy, que nesse bosta aí, esse lixo desse Arthur Duval aí, que é um playboyzinho de merda. Com certeza estudou num colégio bom, né? Que quando dá pra disputar com ele, sobre né? um membro de um crime, de uma facção de crime organizado, né, segredo. Facção de crime membro de facção criminosa é ele, esse bosta aí, velho. Esse cara aí me dá um bagulho. Chefe, né, segredo aí. Eu só gosto quando ele briga com o Nando Moura. Só gosto dele assim. Fala pra mim assim. Vamos falar uma verdadezinha aqui. Quando ele briga com criança. O quê? O que deve ser feito com esse cara? O quê? Dá acesso a ele. Posso falar? Posso falar, ô mamãe? Dá acesso pra ele, cara. Dá um trampo da hora, justo, né? Não esses trampos filho da puta aí que tem aí. Dá um trampo da hora, dá acesso, dá uma casa boa. Acho que é isso, não? Ou não? Pra fazer o quê? Falei. Me fala assim, numa boa. Já falei. No que esse cara ajuda a sociedade? Ajuda? No que esse cara é produtivo? Você, e você? No que esse cara é virtuoso? Ai, virtuoso. Papo de bicho. Imagina uma semana com esse cara. Foi mal. Uma semana com esse cara. O que é uma semana com esse cara? De bundão. Papo de bundão. Fala. Virtuoso. O que ele faz da vida desse cara? Esse cara me qual deixa o valor louco. que ele agrega pra sociedade? Fala pra mim. E a musiquinha? E a musiquinha? Vai tomar no cu. Aí eu, né, posso ser processado, posso ser, né, inclusive condenado criminalmente se eu expuser algumas das minhas opiniões aqui do que deve ser feito com uma pessoa dessa. Ele tá ensinando a matar o cara, viu? Pra vocês entenderem. Ele tá ensinando a matar o cara. Ele não sabe quem é. Ele viu um vídeo de um rapaz negro falando com gírias, como fala, inclusive, boa parte da juventude carioca pobre. E aí ele foi lá e tá defendendo matar o rapaz. Mas vamos continuar. É o contrato social brasileiro, tá? Esse é o contrato social brasileiro. Isso é Brasil, tá? Nem falar que Brasil é direita e esquerda. Você acha que estão discutindo o quê no Brasil? Você acha que... Aí vamos lá, gente. Aí vamos imaginar... É que ele sabe, se ele falar uma groselha dessas aí... Vou voltar minha câmera aqui. Mas ele sabe, se ele falar uma groselha dessas aí... Ele ganha um apoio de, muita gente. Infelizmente, a gente tem que assumir que uma grande parte da população tem esse pensamento mesmo. E é isso, cara. Ele sabe, tá ligado? Ele sabe. Na situação, o Arthur Duval é comediante de stand-up comedy. Ele pega uma tá jogando o joguinho político deles, palhaço. foto. Ou eu uso esse próprio vídeo. Eu uso esse próprio vídeo e chega assim. E aí, galera? E aí? Vocês acham que esse rapaz aí ele vai ser o quê? Ele vai ser violinista? Ele vai ser neurocirurgião? Isso aí é inútil, produz porra nenhuma. Imagina como é a semana desse bicho, pô. Isso aí como é a semana desse bicho. Isso aí é só fumando maconha. Opa. Isso aí é só roubando os outros, tomando o celular e por aí vai. Rapaz, sabe o que tem que fazer? Não quero falar não. Tem que matar. Tô fumando um tabaco aqui, galera. Tô fumando um tabaco aqui. E se o YouTube não gostar e não sei o quê. Eu não tô nem aí. Já reagi a coisa do G1 aqui, matéria do Globoplay. Fumo cigarro mesmo. E é isso. Não tô nem aí, não, galera. Matar, tem que matar. Todo mundo Falaram pra mim que não pode, mas não tô nem aí. Sim, vamos lá. Não vem com essa conversa de liberdade de expressão infinita para meu lado, não. E aí, tá liberado ou não? Porque assim, se você acha que tá liberado, você que ficou puto com o discurso
racista, eugenista, neonazi do Arthur Duval, inclusive pegou tão mal que ele foi lá e pediu desculpa. Aí naquela desculpa safada dele. Você que achou um absurdo essa fala do Arthur Duval, eu pergunto a você, se o Arthur fosse um comediante de stand-up comedy, ele tava liberado a falar a mesma coisa e dando um ar de riso? Porque, repare, uma parte boa dos comediantes de stand-up é uma bosta, né? O caso do Léo Lins, já a gente vai entrar em maiores considerações sobre isso, mas o caso do Léo Lins, por exemplo, 85%. não tem um texto elaborado, não tem uma boa construção, não tem uma boa narrativa, Não, porra, vou pro parque, ó. Vou pro parque estuprar uma criança, senta no trepa-trepa. E todo mundo começa a rir. Não, pô. Eu sou contra a pedofilia, eu sou a favor de incesto. Porque vai contar pra quem? Vai contar pro pai? Veja, essa é a piada. Grande piada elaborada, tipo né? Tipo isso. Essa segunda foi... Dá pra fazer várias dessas piadas, né? Reproduzindo a mesma fala do Arthur Duval num palco. E aí, tá liberado ou não tá? Feito? Eu quero que você pense nisso. Quero que você pense nisso antes de você digitar dedinho nervoso. Liberdade de expressão, liberdade de expressão. Só pense nisso, beleza? Dito isto, vamos voltar aqui para a fundamentação jurídica da questão, que é importante, né? Mas atualmente esse recurso argumentativo é dissonante da dignidade da pessoa humana e não pode ser usado como habeas corpus perpétuo para práticas de ofensa. Isso já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Aqui o número, gente. A magistrada ainda afirmou que o contexto de descontração e diversão, na verdade, é uma causa de aumento para o crime, trazida pela Lei 14.532 de 2023, que a gente já viu no texto do professor Caio, com o intuito de punir o chamado racismo recreativo. A norma prevê duas hipóteses qualificadoras do crime de preconceito e discriminação aplicáveis ao caso. O crime foi cometido por intermédio da internet ou no contexto de atividades artísticas e culturais. Embora a defesa dissesse que as falas eram parte de um personagem restrito a um ambiente reservado e um show de comédia, a juíza lembrou que o vídeo foi divulgado... O livro... Léo Lins falando que show de stand-up você não faz personagem. ...pelo próprio réu na internet. O livro do próprio Léo Lins desmentindo ele mesmo pra ele ser preso porque ele é burro pra caralho. Cujo alcance é incontrolável. De qualquer forma, ela considerou não se tratar de personagem, mas sim da pessoa, o comediante Léo Lins, quem ali está a proferir os discursos. Algumas testemunhas alegaram que não se sentiram ofendidas ou discriminadas pela fala do humorista, mas ICEP afirmou que isso não interfere na sua conclusão, ICEP pois os parece crimes nome em de questão instituto, não dependem né? do resultado específico ou do dano material. Instituto sem essa piada... Questão de discriminar. Então, do ponto de vista jurídico, é isto. A decisão não foi nenhum absurdo, nem nada. Tem aqui uma outra consideração do Herbert Freitas, né? Que é muito bom também, que a gente não vai ler tudo, o texto dele é meio longo, mas ele diz o seguinte: a sentença que condenou o humorista Léo Lins, pelo menos em uma primeira leitura, não pode ser considerada desprovida de fundamentos. Há ao menos dois pontos que a juíza Bárbara Icep aborda que precisam ser refletidos, e sinceramente é uma decisão que precisa ser derrubada. O Herbert é um cara da criminologia crítica, que é contra o direito penal e por aí vai. Ele discorda politicamente da decisão, mas ele diz que a decisão é bem fundamentada e explica por quê. Vamos lá. O argumento de que o show de Léo Lins é fechado e voltado só para pessoas que gostam do tipo de piada que ele faz precisa ser desconsiderado a partir do momento que o conteúdo é publicado no YouTube e nas redes sociais. Essa afirmação de que só assiste quem gosta, normalmente suscitado por fãs do humorista, é rebatido pela magistrada com razão. E o argumento de ser mera piada também precisa ser visto com reservas, principalmente após a adição da Lei 14.532 de 2023, em que o Legislativo passou a punir com mais rigor os crimes de preconceito praticados em contexto ou intuito de descontração, diversão ou recreação. Lembrando, isso aqui surgiu no contexto de vários casos de racismo nos estádios, viu? Importante lembrar disso. Então tem um movimento de direita que já quer rever esta legislação. Uma das consequências disso pode ser afrouxar contextos de crime de racismo praticados no futebol, por exemplo. Mas vamos lá. É dizer, o legislador brasileiro optou por repudiar com mais veemência, inclusive, o racismo praticado de forma recreativa. Esse é um ponto que deve ser muito refletido.
a magistrada ainda rechaça o argumento de que Léo Lins não teria dolo de praticar crimes de preconceito e racismo contra negros, gays, pessoas com deficiência, gordos, nordestinos, pois em determinado momento do vídeo... etc, né? Ele diz... Vão dizer que é preconceito, e é mesmo. É uma sentença razoável e que expõe de forma clara como as piadas do humorista são abjetas e execráveis. Então, e aí depois o Ebert vai fazer um debate sobre... mesmo a sentença estando bem fundamentada porque ele discorda politicamente. E presta atenção aqui. Você tem todo o direito de discordar politicamente da decisão. Mas é preciso entender o contexto que surgiu a lei, lembrando, né, dentro de um debate sobre racismo recreativo, muito chamado a partir dos vários casos de racismo no futebol. É preciso lembrar que não existe crime de piada no Brasil. É preciso lembrar que a legislação brasileira não diz que crimes de racismo, por exemplo, ficam isentos por ser um espetáculo de humor. Perfeito? Vamos lá. Preciso lembrar isto. Massa? Por último, essa questão jurídica, eu não vou colocar o vídeo do Reinaldo Azevedo para o meu vídeo não ficar muito longo. Mas o título é esse aqui, ó. Caso Léo Lins. Idiotas que não leram a sentença vão ajudar a fragilizar a lei contra racismo. O Reinaldo Azevedo, que é um cara que é muito bom nos... Aliás, eu nem coloquei o vídeo na tela. É esse aqui, gente. Esse aqui, ó. Caso Léo Lins. Idiotas que não leram a sentença vão ajudar a fragilizar a lei contra o racismo. O Reinaldo Azevedo é muito bom em análises jurídicas, né? E aí esse vídeo dele é um vídeo pequeno, 16 minutos. Ele é perfeito, ao meu ver, porque ele destrincha a situação de que as pessoas não leram a sentença. Né? Então, aqui, presta atenção. Foi ele que inventou a expressão... Do ponto de vista da aplicação do direito, a sentença... Foi ele que inventou a expressão, qual foi? Petralha? Não é petralha, né? Qual foi? Firme e bem fundamentada. Nosso queridão. Você pode discordar da lei. Você pode achar que desprezar a dimensão do ânimo jocande na hora de aplicar a lei do racismo é um absurdo. Você pode achar que a lei precisa de mudanças e diferenciar o que é um ambiente da torcida de futebol e o que é, por exemplo, um ambiente de um espetáculo de humor. Tudo certo. Perfeito? Tudo certo. O que você não pode fazer é dizer que isso vai abrir precedente. Vai abrir precedente de porra nenhuma. A lei está sancionada desde 2023 e não existe precedente em primeira instância não, viu? Isso não é decisão vinculante de STF, tribunais superiores, não. Pronto. Não existe. Segunda coisa, não é, coitadinho do Léo Lins, ele vai ser preso, vai passar 8 anos preso por causa de uma piada. Não é por causa de piada não, é por causa de racismo. Ele nem vai ser preso. Ele vai esperar o transitado de julgado e tem fortes chances, inclusive, de responder tudo isso em liberdade, de nunca ser preso em regime fechado e pode até ser inocentado em instâncias superiores. E vai continuar lá no SBT, lá, falando merda, com Danilo Gentili e tudo mais. Ponto 2. Ponto 3. Ah, não, começou com o Léo Lins, vai sair prendendo todo mundo. Mentira, mentira, porque quase ninguém é preso no Brasil por racismo. Mas vamos lá, gente. Vocês também, às vezes... Inclusive, tem uma galera de esquerda, na moral, que às vezes é um cinismo do caralho. Ô, gente, quantas pessoas são presas no Brasil por ano por racismo? Sabe? Por crime de racismo. Vamos lá. Assim, racismo no Brasil não falta, mas deixa eu mostrar aqui uma coisinha pra vocês, pra gente parar de um debatezinho abstrato, né? Pra saber o que é o Brasil que a gente vive, né? Vamos lá. Após mais de 30 anos da lei do racismo, ser condenado ainda é uma raridade. A matéria de 2021 que diz o seguinte: uma delegada de polícia negra vai a um shopping fazer compras em uma loja de roupas e é barrada na entrada. Uma cantora é agredida fisicamente e verbalmente enquanto trabalhava por ser negra. Esses só são alguns dos exemplos recentes de crimes raciais cometidos no Brasil. 7 em cada 10 pessoas negras declararam já ter sofrido preconceito em lojas, shoppings, restaurantes ou supermercados, segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva. Já um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, encomendado pela revista Veja, mostrou que 61% dos brasileiros consideram o Brasil um país racista. Ainda está baixa a porcentagem, viu? Porém, apesar de ser crime, desde 1989, a impunidade para racismo ainda é grande no país. São raras as condenações por esse crime na nossa justiça. Em 2020, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou somente 3 denúncias em relação ao racismo. Presta atenção.
Em 3 2020, denúncias. o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou 3 somente 3 denúncias é no meu trabalho, um dia normal. denúncias em relação 3, velho. ao Cê é louco. racismo. Aí Por desce dia, mais por um pouco, dia, diz meu aqui, ó, trampo. uma pesquisa publicada em 2020 com análise de casos de crimes raciais no Tribunal de Justiça de Minas Gerais encontrou falhas na forma como essas questões são tratadas no judiciário. De acordo com a pesquisadora Ariana de Carvalho, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFMG, responsável pelo estudo, apesar do escopo ser pequeno, foi possível reparar a repetição de erros na condução dos processos. Em uma das sentenças absolutórias, identifiquei que o magistrado deu espaço para a exposição de grande quantidade de depoimentos de defesa. Por outro lado, houve o que chamamos de silenciamento discursivo dos depoimentos das testemunhas de acusação, o que, ao nosso ver, exprime uma motivação deficitária com tendências à parcialidade. Em outra sentença absolutória, a sentença de absolvição, viu, gente? Pelo discurso de motivação, observou-se que o magistrado passou a maior parte do tempo discutindo os atos reprováveis do marido da vítima, isto é, de certo modo, apagou a acusação e lançou a vítima em um segundo plano. O foco da discussão foi modificado, exemplifica. Então, assim, gente, ó, sem desonestidade e canalice pro meu lado, viu? Esse negócio, todo mundo vai ser preso agora. No Brasil, vai todo mundo ser preso por crime de racismo. Ai, não de falar um palavrão. Mas eu vou nem falar um palavrão, que se eu falar um palavrão, o Maxwell vai cortar. Então, se criou um pânico moral que, assim, meu Deus, Léo Lins é o começo da censura no Brasil. Porque o Brasil, né? O Brasil é a Revolução Haitiana, né? O presidente da República é o Toussaint Louverture, né? O presidente do STF é o Jean-Jacques Dessalines. E tá todo mundo no Brasil sendo preso por crime de racismo, né? Estão matando os brancos, ó. É o haitianismo. O haitianismo chegou no Brasil. Estão matando, estão prendendo os brancos. Tá todo mundo sendo preso no Brasil por crime de racismo. Estão de brincadeira comigo, né? Calmou. Vai. Assim, estão de brincadeira comigo, né? Desconsiderando, inclusive, o que é o funcionamento concreto da estrutura do sistema de justiça burguês no Brasil, em que branco rico raramente é preso, né? Assim, raramente é preso e escapa da cadeia com a maior facilidade do mundo. Feito essa consideração concreta, para tirar de um debate abstrato de pânico moral, vamos fazer uma consideração aqui. Veja, e aí, gente, porque piada pode tudo, vale tudo? Vamos entender, em termos teóricos, o que é humor, porque é uma coisa que faltou, né? Falta as pessoas, inclusive, debaterem teoricamente o que é humor. A gente vai trabalhar aqui com um vídeo maravilhoso, diga-se de passagem, do meu querido camarada André Gropp, que gravou um vídeo muito bom, debatendo a teoria do humor. Eu não vou colocar do começo, eu vou colocar a partir dos 3 minutos e 38 segundos, pra gente ver este vídeo. Tá engatilhado aqui já. Boa. E vamos aprender um pouquinho sobre a teoria do humor, a teoria do riso, né? O que é uma piada desde uma perspectiva teórica. Vamos lá. O surgimento de regras sem exceções, onde um ri, outro não ri. Mas a existência de exceções permite concluir que tudo pode ser objeto de riso, seja vida física, moral ou intelectual. Tudo que envolve o ser humano se torna risível porque o humano ri. Outra coisa necessária é que, para produzir efeito cômico, precisa haver uma anestesia momentânea dos sentimentos. Rir de um alvo pressupõe desprender por um instante de qualquer sentimento que se tenha por ele. O riso nasce quando humanos, reunidos em grupo, voltam a sua atenção sobre um deles, calando a sua sensibilidade e exercendo apenas sua inteligência. O ato de rir é um castigo dos costumes. Lógico que as diferenças culturais e sociais e tudo aquilo que molda o indivíduo traz para ele um sentido diferente de humor e de como expressar esse humor. Mas na sociedade, aquele que é objeto do riso tenta corrigir o comportamento que gerou o riso. Tenta se portar da maneira como era esperado que se portasse antes de se tornar alvo de risadas. Por exemplo, você está com um grupo de amigos, um deles vai buscar uma coisa, na volta ele tropeça e derruba essa coisa. O coletivo vai rir do indivíduo porque o comportamento dele não era o esperado. E esse indivíduo vai corrigir o seu comportamento. Ele vai levantar rápido e falar, oh, não aconteceu nada aqui, tudo bem, não sei o quê. Então, para resumir, no comportamento do ser humano, a comicidade aponta uma imperfeição individual ou coletiva que precisa de uma correção imediata. O riso é justamente essa correção não agressiva. Ele é O Jones tá que nem aqueles react que o cara fica só assim, ó. Ele tá assim no cantinho, ó. Ele tá só assim, ó.
Um gesto social que realça e reprime qualquer coisa que o coletivo ache irregular. Puta, eu tô em seja no cima do indivíduo Jones ou nos aqui, acontecimentos. pô. Para o Caralho. riso ser efetivo como uma correção, ele não pode ser acompanhado de bondade ou simpatia. A sociedade utiliza o riso Mas deu como pra ver, ferramenta deu pra de uma ver ele mudança assim. imposta, não sugerida. E se você acompanhou até aqui, você entendeu que o riso exerce uma função Vou fazer útil. isso, mano. Mas isso não Vou significa que fazer ele sempre isso. atingirá Cê de é modo louco. justo, nem que ele se inspire em um pensamento de benevolência ou de equidade. Sendo assim, o riso não pode ser absolutamente justo. Tampouco ele deve ser bom. Ele tem por função intimidar a humilhar. Tanto o cômico quanto o riso não são conceitos abstratos. O homem ri. O riso nasce das ações humanas praticadas dentro do âmbito social, uma vez que não há comicidade fora do que é humano. E o riso é sempre o riso de um grupo. O ser humano não ri do desconhecido, para um objeto ser alvo de risadas, mesmo causando qualquer estranhamento, precisa ser objetivamente entendido para se tornar risível. O ser humano encontra o engraçado em qualquer circunstância que reconheça. Para o humor, não há nada sagrado. Ele surge de uma ação completamente humana. Mesmo na internet, o humor permanece como um processo coletivo. Ele perde a característica intimista, mas continua sendo compartilhado por e para vários indivíduos independentes. Ele exerce uma função social, seja ela de controle ou de reafirmação dos valores dominantes, seja ela crítica e contestadora. O humor pode ser definido, portanto, como uma narrativa que... O humor exerce uma função social, seja ela crítica ou contestadora, seja ela de reafirmação dos valores já dominantes na sociedade. Esse ponto é muito importante. Continuem ouvindo. Inclusive, a explicação do André é muito boa. Inclusive, se inscrevam no canal do André, viu, gente? Acaba muito bom, muito bom. Acompanho ele no Instagram. O cara é foda, faz um trabalho incrível. E determinada por condições sociais, culturais e históricas, gera um efeito em seu receptor, o riso. Mesmo tendo pouco reconhecimento erudito ao longo da história, o humor sempre foi muito popular. Ele consegue representar satiricamente os defeitos que ainda sobrevivem na vida e nos costumes. E a arte, o riso, é uma forma de superar essas coisas. Atualmente, a gente vive no que muitos chamam de sociedade humorística, porque o humor vem sendo utilizado em exagero pelos indivíduos como um lubrificante social. Para estabelecer uma atmosfera livre de tensões, o humor acrítico se tornou vigente. Um humor feito para agradar e gerar uma falsa sensação de intimidade com o maior número possível de pessoas. Um humor que compactua com o sentimento de conformismo e nunca o confronta. Esse é o humor de rede social, de filme da Marvel. Um humor que grandes empresas decidiram que é o que deve ser impulsionado. Um humor que criança e adulto riem da mesma coisa e ao mesmo tempo quebra qualquer tipo de tensão. Sabendo o que é humor, o que é riso, agora a gente pode definir o que é uma piada. Uma piada é uma construção artificial que busca causar o riso. Tudo nessa definição é muito importante, porque a piada busca reproduzir artificialmente uma reação natural do ser humano. Então, por trás de toda piada, há uma intenção. E por trás de todo riso causado, há um instinto de correção sendo reafirmado. Por isso, a coisa mais importante no trabalho de um comediante deveria ser o tipo de riso que ele gera. O próprio livro. Se você chegou até aqui e discorda de tudo que eu falei, vamos deixar bem claro. Não é porque eu tô errado, é porque você é incapaz de... O trabalho de um comediante deveria ser ler o próprio livro. compreender algo complexo. Esse vídeo não é a minha opinião. Ele é um resumo, livro, uma parte do primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado. Eu tirei os nomes das pessoas exatamente para você entender que a sua opinião é irrelevante. Você não domina um assunto o suficiente para opinar. Eu não acho nada disso. Isso aqui é um resumo dos estudos de Henri Bergson, Vladimir Prop, Veneno Albert, Kant, Freud, Lipovetsky, Arlindo Machado, entre outros. A sua opinião sobre esse assunto não importa. Agora a gente vai entrar na parte do vídeo que é a minha opinião, e aqui, sinta-se livre para discordar. A maioria dos comediantes brasileiros não sabem o que é uma piada. Eles sabem contar a piada. Eu não estou questionando a graça de nenhum, porque a gente já definiu que o humor é subjetivo. Mas eles sabem contar a piada do mesmo jeito que um urso no circo sabe andar de bicicleta. Eles não fazem ideia de por que eles estão fazendo aquilo. Mas enquanto tiver gente aplaudindo e comida no fim da apresentação, eles vão continuar ali. Fazer rir é difícil. É tão difícil que você se apega a qualquer tipo de riso que você consegue causar quando está começando. É muito comum comediantes iniciantes irem para o choque para ter algum tipo de reação, porque fazer rir é muito difícil. O humor ácido, o humor negro é mais difícil de fazer. Nenhum comediante brasileiro que diz que faz, sabe fazer. Todos os grandes nomes desse tipo de humor no Brasil fazem o mesmo tipo de piada, onde você vai ouvir Macarrão, o punch é goleiro Bruno. Você vai ouvir Janela, o punch é Nardoni. Você vai ouvir Paz, o punch é Suzane. Não existe trabalho nenhum na escrita desse humor no Brasil. É exaustivamente previsível. Chato. E o pior é que você ouve exatamente as mesmas piadas em um churrasco com algum tio reaça. Ou num grupo de conversas de uma turma do Mackenzie. E é por isso que essas piadas não são percebidas como piadas. Porque não houve trabalho suficiente do comediante para diferenciar o que é discurso e o que é piada. Se a sua piada racista é reconhecida como algo do discurso racista do país, então ela só é racista. Lembra que o riso é uma intimidação através da humilhação. Se o tipo de riso que você está causando é o de racistas rindo de minorias, então você só está reforçando o racismo na sociedade. Esses comediantes que fazem as mesmas piadas há 30 anos são médicos que não querem lavar as mãos antes de fazer uma cirurgia, engenheiros que não querem seguir os protocolos de segurança. São comediantes que não querem trabalhar no ofício da comédia.
O riso é um reforço coletivo de um discurso. Se eu estou rindo de minorias porque eu me acho superior a elas, o riso coletivo solidifica que esse sentimento está correto. A piada é a ferramenta de trabalho de um comediante. É uma construção artificial que busca o riso. O comediante é 100% responsável pelo tipo de riso que ele causa no público dele. Isso é literalmente o que diferencia a profissão comediante de um civil. Se você tem coragem de apontar o seu discurso para que o coletivo ria de minorias, tenha coragem de assumir as consequências de seus atos. O comediante não está acima da sociedade. Uma piada não é só uma piada, ou pelo menos não deveria ser para quem dá valor à comédia. Veja, esse aqui foi o conteúdo muito bom do André. Acho que está muito bem resumido. É grade. Né? O comediante, ele não é um sujeito apolítico. Inclusive, aqui tem uma contradição, né? Tem uma galera que fala que existe humor woke. Se existe humor woke, pode existir humor fascista, né? Vamos lá? Opa. Se vocês acham que existe possibilidade de politizar o humor, pode se politizar para a esquerda e pode se politizar para a direita. Não existe isso. De humor apolítico, literatura política, música política, tudo tem um posicionamento político. Isso. Jones, isso significa fazer patrulhamento? Eu nem acho. Eu gosto de humoristas, por exemplo, que claramente não tem nenhum posicionamento de esquerda, né? E nem, inclusive, no conteúdo do seu show. Eu já falei para vocês que eu fui pro show do Rodrigo Marques. O Rodrigo Marques, se for espremer o posicionamento político, eu aposto que ele tá mais pro lado de lá do que pro lado de cá. Fui pro show dele, gostei do show. Né? Eu fui pro show do João Pimenta, que é um show claramente posicionado numa perspectiva de desconstruir alguns estereótipos raciais. Fantástico. O João Pimenta, inclusive, o show dele, ele fala sobre a relação do pai dele, ele fala coisas barbaridades. Né? Inclusive, poderia até ser enquadrado dentro desse termo impreciso que é politicamente incorreto. O problema para algumas pessoas é que politicamente incorreto é só se for racista, né? Se for racista, se for machista, se for LGBT, humor negro é politicamente incorreto. O do João Pimenta é fantástico. Humor negro é literalmente falando mal de negros. É isso. Tá o show do Matheus Boente, que eu fui também aqui em Recife... Quem fala gosto de humor negro, já sei, incel... Matheus Boente tira onda com militante, tira onda com movimento negro, fala de raça, fala de um bocado de coisa e ninguém se sentiu magoado, ofendido e tal. Eu achei fantástico, inclusive, de altas risadas quando ele fez as piadas com o movimento estudantil, né? Com a personagem Janaína. Fantástico. Inclusive... Dá um abraço aí pro Matheus Boente. Matheus Boente, fantástico. Assim, eu não quero criar competição e rivalidade, não. Mas pra mim, até agora, o melhor show de stand-up comedy que eu fui... Foi o do Matheus Boente. Né? Eu assistia, há uns 2 anos atrás, bastante vídeos do Fábio Ravin. Ravin ou é Rabin que pronuncia? Rabin, pô. Não lembro agora. Mas enfim, Fábio ele Rabin, claramente, né? Pra mim, eu acho, deve ser um cara de direita. E eu gostava. Né? Eu acho que se ele, inclusive, vier pra Recife, se brincar, eu colo no show dele. Assim... Aquele que fala assim, mano. E aí, veja, o problema não é ser de direita ou ser de esquerda. Ele era do... A questão é ser bom e a questão é... Ele era do Comédia MTV, né? Eu gostava dele dessa época aí. Comédia MTV era demais. Não criar uma teoria absurda, porque isso é um absurdo, que é, por ser humor, eu posso falar qualquer coisa sem ter consequências. Veja, meu amigo, você sabe qual é o ordenamento jurídico do país. Você sabe... as possibilidades de reação do público. Você sabe quem são seus patrocinadores. E aí, inclusive, esse negócio de falar qualquer coisa é mentira, né? Porque, curiosamente, esses humoristas nunca batem no agronegócio. Curiosamente, a maior fraude da história do sistema capitalista brasileiro, a fraude das americanas, o Jorge Paulo Lema não virou tema de piada. Curiosamente, né? Curiosamente, o afundamento de Brumadinho e Mariana pela Vale e pela Samarco não virou caso de piada. Virou. Curiosamente, mas pra afundamento... Mas pra falar, zoar os coitados que sofreram lá, aí virou. Pra isso virou. Maceió, agora contra a empresa, não. Pela Braskem, não virou caso de piada. Curiosamente, a maioria das empresas de bet não é alvo de piada com a frequência que deveria ter, inclusive o quanto o tema circula. Curiosamente, inclusive, boa parte dos generais brasileiros envolvidos nos últimos anos em todo tipo de corrupção e falcatrua não virou alvo de piada desses humoristas do politicamente incorreto. Eu falo de tudo. Fala não, porra. Fala não, é mentira. Fala não. Vai fazer piada com o ataque de outubro de 2023 do Hamas? Vai lá? Vai fazer piada com o Estado de Israel? Porque eu quero ver o lobby sionista aí na tua jugular. Em uma semana tu perde todos os patrocinadores que tiver.
Tem show cancelado e os carai. Cadê? Vai pra cima, porra. Vai piada com Israel, com o Estado de Israel. Mas vai piada com agronegócio. Vai piada com agronegócio. Pra tu ver uma porrada de show sendo cancelado, vamos lá. Faz piada com Jorge Paulo Lema. Faz não, né? Faz não, né? Então assim, eu falo de tudo. Fala tudo um caralho, porra. Essa Vamos coisa, ser né? sincero. Liberdade Não de fala expressão. não. Qual liberdade de expressão? Qual liberdade de expressão que eles querem? Pra falar o quê? Ah, estão acabando com a minha liberdade de expressão. Mas o que você quer falar, cara? O que não pode falar? Não existe humor Porra, político. hein, Não existe humor descolado da sociedade. Quer Então, ser João, você feio, defende quer ser feio, quer insistir na feiura, hein, cara? censurar? Porra, Não, velho. porque eu acho que censura é inútil. Né? Eu, por exemplo, a minha opinião, do ponto de vista sociológico, é que a condenação do Léo Lins não vai ajudar em absolutamente nada a desestimular esse tipo de comportamento. Para mim, é muito mais importante, do ponto de vista social, que você faça coisas como não patrocinar esse tipo de show com recursos públicos, ou que você, por exemplo, crie um amplo debate público com espaço e meios de comunicação contra esse tipo de show, do que uma condenação judicial. Para mim é muito claro, em termos, por exemplo, de combate ao racismo, se a gente tivesse um verdadeiro debate no aparato educacional brasileiro contra o racismo, isso seria muito mais efetivo em termos de combater a discriminação racial do que uma lei como uma lei que pune o racismo recreativo. Minha opinião. Inclusive, se vocês repararem aqui, vocês nunca me viram comemorando novos tipos penais para combater a opressão, viu? Eu não faço militância contra. Então, eu não quero que revogue a lei Maria da Penha, eu não quero que revogue a lei contra o racismo, eu não quero que revogue a equiparação entre LGBTfobia e racismo feito pelo STF, dado a ausência de legislação do Congresso Nacional. Eu não faço militância contra. Agora, alguém já me viu comemorar isso aqui? Sabe por que eu não comemoro? Porque eu, sinceramente, acho o efeito disso, do ponto de vista sociológico, praticamente inútil. Para mim, do ponto de vista de combate ao racismo... E ainda dá papo pra esses babacas aí ficarem falando, né? Agora não pode mais falar viado. Agora não pode mais falar tal palavra. Ai, o mundo tá chato. Ainda dá papo pra esses babacas ficar falando aí. A lei que pune o racismo tem mais de 30 anos no Brasil. Se proibisse todos os programas policiais no Brasil, o efeito no combate à discriminação racial seria infinitamente maior do que os 30 anos da lei de combate ao racismo. Isso para mim é muito claro. Muito claro e objetivo. Se punisse, né? Isso para mim é isto. Tá bem definido na minha mente. Agora, eu não sou da turma de abolicionismo penal e tal. Não é a minha. Já fui, inclusive, simpático. Não sou mais. Então, eu não faço militância contra, mas eu também não defendo porque eu não sou entusiasmado. Minha opinião é que a lei existe, ela tem que ser aplicada. É isto. Inclusive, repito, com voto da direita. O Eduardo Bolsonaro votou a favor. Então, existe a lei do racismo recreativo, motivada por episódios recorrentes de racismo, no caso do futebol. A sentença é bem fundamentada da juíza. A dosimetria da pena foi adequada. Minha opinião, isso não vai reduzir o racismo. Isso não vai fazer com que outros humoristas não tenham comportamentos semelhantes. Agora, você que é humorista, chegar pra mim e dizer assim, não, isso ameaça toda a categoria... Só se você for um imbecil de extrema-direita igual o Léo Lins. O que ele quer falar, né? Ele é uma figura de extrema-direita. Toda categoria que fala o quê, Perfeito? né? Então, assim, eu nunca vou comemorar condenação judicial em situações como essa, porque eu acho que o efeito, em termos de combate ao racismo, é muito maior se a gente conseguisse mudar radicalmente a dinâmica de comunicação da TV no Brasil ou do aparato educacional do que qualquer aplicação de tipo penal. Sabe? É isto. Porque, repare bem, dá um exemplo prático e didático para vocês. Veja, o policial no Brasil, ele sabe que agressão é crime, por exemplo. Ele sabe que ele não deve agredir um cidadão, de acordo com a legislação brasileira. Mas ele agride na favela, mas não agride em Alphaville, né? É o mesmo policial, que tem conhecimento das mesmas leis. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que existe uma autorização social para o policial agredir na favela e não existe uma autorização para ele agredir em Alphaville. Ele sabe que se ele dá uma tapa na cara de um burguês, ele vai se fuder, né? Inclusive a música do DK, né? E na favela é seu polícia não pisa no meu pescoço e em Alphaville não pisa na minha calçada. É isso. Veja, mesmo policial,
mesma lei, mesma estrutura jurídica. O comportamento é diferente por quê? Porque a sociedade regula esse comportamento de forma diferente. A partir da atuação do Ministério Público, dos monopólios de mídia, dos aparatos de segurança pública, da corregedoria da polícia, do judiciário, etc, 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 etc. Então o problema não é um problema legislativo, não é um problema, inclusive, do currículo do PM, é um problema social, um problema de poder político, poder comunicacional, de poder ideológico, sabe? É o mesmo policial, ele pode ser o psicopata que for, ele pode entrar no Jacarezinho e matar 30. Ele sabe que se ele for pro bairro rico, ele não vai sair atirando não, entende? Então, assim, para mim, esse debate não é jurídico. O debate de combate às opressões nunca é fundamentalmente um debate jurídico. Pode vir, porque, por exemplo, a Maria da Penha, ela vem com instrumentos muito importantes de amparo à mulher vítima de violência. Tem gente que não conhece a lei, né? Fala de orelhada, e acha que a Maria da Penha é só punição ao agressor. Mas não, tem vários mecanismos de amparo, de proteção à mulher, inclusive tentar impedir casos de violência se tornem feminicídios. Muito avançado, diga-se de passagem, em vários aspectos. Pena e falta aplicação por uma série de questões, inclusive recurso, né? Para combate à violência à mulher. Mas, a despeito de eu não ser simpático a esse tipo de condenação, no sentido de que eu não comemoro isso, eu não posso achar natural você chegar e dizer assim, ah, não, é só uma piada porque o humor é apolítico. O próprio Léo Lins não acha isso. E preste atenção, eu sei que o vídeo tá ficando longo, mas o próprio Léo Lins não acha isso. Eu ia gravar esse vídeo no sábado. Começou a circular trechos do livro do Léo Lins. Aliás, eu ia soltar esse vídeo no sábado e gravar na sexta. Começou a circular trechos do livro do Léo Lins. Eu baixei o livro na internet. Leia o livro do próprio Léo Lins, desmentindo ele mesmo e se fudendo. Em PDF, comecei a ler. Não leia e vai saber o que é piada. li tudo. Leia e vai saber o que é racismo. Dei uma boa leitura. Inclusive, o livro não é ruim, viu? Ó. Eu não achei o livro ruim. O livro até é interessante. Eu não vou comprar, evidentemente, eu vou imprimir o PDF que eu baixei, encadernar e vou ler todo, porque eu quero ser comediante. Inclusive, assim, eu tô me preparando de verdade, porque em algum momento eu vou começar a fazer stand-up comedy. Mentira. Já tem no primeiro show escrito, que o título é Sexo. Mentira, e aí vai ser um show que vai ser engraçado. Não é possível. E eu não vou ferir nenhum direito humano, viu? Não é possível. Assim, pode ter certeza. Não vou cometer nenhum crime. Esse eu vou, só pra ver. Aí é loucura. Entendeu? Entendeu? Pronto. E aí, vamos ver o livro? Trechos do livro vai ler do o livro. Lins que circula na internet. Leia e veja, vai de saber maneira geral, esse vídeo que está circulando ele é bastante honesto. Ele retrata o que o Léo Lins pensa. Não é que o Léo Lins pense, e só esse ponto que eu achei um pouco problemático. Pode dar impressão, pelos trechos, que o Léo Lins não pense que o comediante ali no palco está interpretando um personagem. Ele acha isso. Mas o Léo Lins, ele não acha que o personagem é uma figura isenta de qualquer responsabilidade coletiva dele, ou de qualquer influência social, e ele pode falar qualquer coisa. Entendeu? Isso no livro dele. E nem acha também que é completamente descolado a pessoa que tá fazendo no... Vamos ver aqui o vídeo. Vamos lá, soltando aqui pra... eu vou pular, tá? Eu avisei no começo do vídeo que eu ia pular. E outro, o Jones vai ficar assim, ó. E sobre isso, galera, eu já falei. Leia o livro do Léo Lins sendo preso porque é racista. Leia e vai saber o que é um racista. Tá num palco, ele tem salvo-conduto para falar qualquer coisa e tudo do que ele fala representa o pensamento dele ou tem influência na sociedade. Ele não acha isso. Está no livro dele. Inclusive, muitos comediantes usam como uma introdução ao estudo da comédia, né, o estudo do stand-up. Eu já ouvi, inclusive, de uma galera do Manguetal. Inclusive, quem for de Recife, gente, vá no Manguetal, viu? Muito massa. Vamos fortalecer os espaços de comédia. Tem a página deles no Instagram. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. Estive lá no Manguetal recentemente, no show de Thiago Santinelli. Fortaleça o Manguetal, que for de Recife. Chega junto. Vamos fortalecer os espaços da comédia, viu? Vamos fortalecer os espaços da comédia. E aí, o próprio Léo Lins, inclusive, no momento em que ele se pronunciou, alguns dias depois que saiu a condenação,
Ele soltou um vídeo longo, um vídeo político, é um manifesto político. O discurso do Léo Lins não é eu morro, posso falar qualquer coisa. O discurso do Léo Lins não é isso. Se ele mostrar também, vou pular. Presta atenção. Ele, inclusive, fala que roubo do INSS e por aí vai. E aí tem um ponto muito interessante. A partir dos 8 minutos, mais ou menos, do vídeo, o Léo Lins, ele expõe a teoria dele de como deve funcionar a sociedade frente a qualquer discurso artístico. Presta atenção. Presta atenção aqui. Frente a qualquer discurso artístico, seja um show de comédia, uma obra literária, um videogame, um filme ou qualquer coisa dessa. Olha o que o próprio Léo Lins diz. Vou pular. Esse ponto é muito importante. Veja, você, Jones, mas qual é o limite do humor? Esse não é o discurso do Léo Lins. Tá aqui, gente. O vídeo passou aí. O Léo Lins é que ele tem direito de falar toda e qualquer atrocidade e não ser responsabilizado por isso. Então é importante que você saiba disso, né? O discurso dele é que ele tem direito de falar toda e qualquer atrocidade e não ter nenhuma responsabilização por isso. Vamos aqui ver o discurso dele. Vou pular, galera, que eu já reagi aqui. Esse vídeo aí, então vou pular aqui, tá? É isso. Vamos ver aqui a hora que o Jones começa a falar. E aí, daqui pra frente ele vai... O Léo Lins, por exemplo, fazer um show inteiro normalizando e aceitando a pedofilia. Você pode, tá liberado, viu? O que você não pode é praticar o ato de pedofilia. Aí sim, aí você pode ser preso. Essa é a visão do Léo Lins. É importante que vocês saibam disso. Vamos continuar, deixa ele falar mais. Não, vai deixa impedir não. milhões de pessoas. Deixa não, Jones. Chega. Esse cara aqui, mano. Um desse vídeo, inclusive assistam inteiro, viu? Eu peguei Assiste ele aqui. do perfil do Guga Nobel. Assiste no meu canal. Não assiste pelo do Léo Lins, pra não dar visualização pra ele. Dá visualização pra mim, que eu sou um youtuber de merda. Não tenho inscrito, tenho pouquíssimos inscritos, pouquíssimos views. Então, se você for ver esse vídeo desse palhaço, vê aqui. Tá aqui no meu perfil e passou aí no começo aí. Vê aí. E leia o livro. Tá aqui. Leia o livro. Assista o inteiro, por favor. Então, o Léo Lins, em nenhum momento, ele debate se a piada dele não é ou não racista. Ele só diz que é isso, é o direito de riso. Ele reduz violência só a violência física. E ele diz que não tem responsabilidade nenhuma por violências físicas que outras pessoas cometam, estimuladas a partir, por exemplo, de shows dele. É isto. Então, ele cria uma lógica que é assim: você que tá me apoiando, me apoie para fazer uma militância política. Militância política é em torno de uma lógica. Tá no finalzinho, acho que ele vai ficar comentando o vídeo aqui do Léo Lins. Tá bom, né? Tá bom, já. 1 hora aqui. Já deu 1 hora e tanto aqui, mais do que o vídeo dele já de gravação já, mano. Chega. É isso, né? Leia o livro, né, Léo Lins? Leia o livro. O Léo Lins sendo racista e falando que ele não é racista, mas ele é racista porque ele falou que ele mesmo é racista, que o personagem não é personagem. Leia o livro. O racista do Léo Lins não vai ser preso, mas deveria ficar 8 anos na prisão. Pra ele sofrer bastante, ter que tomar Maria Mole, aquela bebida ruim dos presos. É isso, galera. Leia o livro do Léo Lins aí. O Jones Manuel falou que é um livro bom. Então, leia o livro aí. O Jones Manuel vai se inspirar. Dito isso, maior conclusão que tomamos desse vídeo aqui é que o Jones Manuel vai ler o livro do Léo Lins pra se inspirar no Léo Lins e fazer stand-up. Bicho, o Brasil é uma loucura, mano. O Brasil é uma loucura. E se o Jones Manuel tá lendo o livro, você também vai ler, mano. Manuel, o maior homem do mundo, homem sábio e profundo, semeou conhecimento, grande escravo da pureza, fez reinar, ó que beleza, essa nova geração. Valeu, Jones Manuel, tamo junto, muito obrigado. Léo Lins, leia o livro e você também, né? É nóis.